gente faz toda a parte de, de organização administrativa. Bom, bom dia a todos os conselheiros presentes nessa reunião virtual ordinária do COPEN. Hoje, dia 7/4/2021, nós demos início à reunião às 10 horas. Bom dia, conselheiro Yara, conselheiro Kinupa, conselheiro Thorsten, conselheiro William. Os conselheiros Joey e a conselheira Silvia justificaram as suas ausências em virtude de outros compromissos. Essa reunião foi feita às 10 da manhã, o horário de realização dela, para possibilitar que outros conselheiros que têm atividades no período da tarde pudessem participar dessa reunião. Bom, dando andamento, nós fizemos a distribuição apenas de procedimentos ProJudice, em virtude de não ter pessoal administrativo, né, seja servidores efetivos ou estágios ou estagiários para andarem fazendo a distribuição e dar andamento nos quesitos administrativos aqui do órgão, do COPEN. Eu vou passar a palavra, então, para a conselheira Yara. Primeiramente, se tiver algum procedimento do projeto para relatar nessa sessão, fique à vontade. Passo a palavra para ti, conselheira Yara. Não tenho nenhum, senhor presidente. Ok, obrigado, conselheira Yara. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro William Zonato. Se tiver um parecer, ajude para relatar. Está com a palavra, conselheiro. Obrigado, bom dia a todos os conselheiros. Tenho dois. O primeiro parecer em relação ao sentenciado Everton Ângelo Gonçalves. Foi beneficiado com livramento condicional em 23/10/2017. Cometeu um crime durante a vigência do benefício. Foi suspensa cautelarmente a liberdade, o livramento condicional do sentenciado. Posteriormente, sobreveio condenação definitiva na mesma ação penal. Ante o exposto, então, opino pela revogação do benefício do livramento condicional que foi anteriormente concedido. Coloco em discussão para os demais conselheiros. Bom, conselheira Yara, concorda? Conselheiro Thorsten, conselheiro Kinupa? De acordo. De acordo, conselheiro. Ok, conselheiro Kinupa também acho que está no áudio. Bom, está aprovado por maioria, conselheiro William. Pode prosseguir se tiver mais algum. Ok, o segundo parecer, muito semelhante à situação, sentenciado Claudio Honor Castilho Bastilha, Claudio Honor Castilho Batista, também beneficiado com livramento condicional em 7/10/2019, cometeu um crime durante a vigência do benefício, foi suspenso, houve a suspensão cautelar do livramento condicional, e, novamente, sobreveio condenação definitiva na mesma ação penal. Nesse caso, também opino pela revogação do benefício do livramento condicional que foi anteriormente concedido. Coloco em discussão para os demais conselheiros. Conselheiro Yara, conselheiro Thorsten, conselheiro Kinupa. De acordo. De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo. Aprovado, conselheiro William. Se tiver mais algum, está com a palavra. Não, eu só recebi esses dois. Ótimo, conselheiro William. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Thorsten. Se tiver parecer de projude, seu para parecer. Está com a palavra, conselheiro. Sim, presidente. Só estou o documento. E, deixa eu ver se é esse aqui. Me batendo um pouquinho, o computador aqui é diferente. Alô? Fique tranquilo, conselheiro. Tranquilo. Tá. Uma liberdade condicional na comarca de Cascavel, sentenciado Iquias Araújo, autos de execução 003842447/2011 O juiz de direito da comarca, Dr. Paulo Damas, já havia concedido o livramento condicional. Também consta nos autos que já foi realizada a audiência de instrução, né, das condições do dia 26 de março de 2021. Houve parecer favorável do Ministério Público,
acompanhando as condições previstas no artigo 132, parágrafos 1º e 2º da Lei de Execuções Penais, cientificado, sentenciado das transgressões das imposições, importará na suspensão e revogação do benefício. No nosso caso, então, quanto ao Conselho, só quero ressaltar que o apenado cumpre uma pena total de 14 anos, 8 meses e 19 dias da prática de crimes comuns. É um roubo majorado e um furto simples. E para o livramento condicional foi considerado o tempo resgatado de 7 anos, 5 meses e 20 dias, apurados até a data de decisão, dia 26 de março, que correspondeu a mais da metade do tempo, satisfazendo assim o requisito objetivo, previsto no artigo 83. Considerando que já foi feita a audiência, aqui eu só trago para a ciência do Conselho, para a manifestação, né, dos conselheiros, aprovação desse relatório e encaminhamento via sistema do Tribunal de Justiça, o Sistema de Execução Penal Unificado, da ciência do Conselho Penitenciário e do posicionamento favorável. Ok, coloco em discussão para os demais conselheiros. Conselheiro Yara, De acordo. conselheiro William, De acordo? conselheiro Kinupa. De acordo. Está aprovado, conselheiro Torsten. Tem mais algum parecer? Nenhum, senhor presidente. Eu agradeço aos demais conselheiros. Obrigado, conselheiro Torsten. Eu passo a palavra, então, para o conselheiro Kinupa, para que, se tiver algum procedimento para aparecer nesta reunião, está com a palavra, conselheiro Kinupa. Bom dia a todos e a doutora Yara novamente. Não tem, senhor presidente. Parecer para relatar. Tá ótimo, conselheiro Kinupa. Obrigado. Bom, então nós vamos fazer esses pareceres que foram relatados, só recordando aqui no sentido, mandem para nós aí, normalmente via o próprio e-mail do COPEM, por gentileza, né? Manda assinado mesmo, e aí quando chegar aqui, conselheiro Torsten, especial só para você entender o procedimento, chega para nós fazemos o carimbo do COPEM, pela presidência concordando, porque foi votado em reunião, e protocolamos junto ao sistema do TJ correspondente, tá bom? Só mandar no nosso e-mail, então, por gentileza, a gente já faz a inclusão lá e avisa os senhores da inclusão, se for necessário, tá bom? Demais assuntos, então, nós não temos nessa reunião para ser dito aos demais conselheiros. Daí eu vou marcar a próxima reunião, então, para o próximo dia, deixa eu já marcar aqui, dia 21, aí vou voltar para o que os conselheiros acham, às 10 horas ou às 14 horas? 14 horas é o horário padrão nosso, sempre foi às 14 horas, toda quarta. Eu fico com o que a maioria decidir, presidente. Da minha parte, está tranquilo ambos os horários. Conselheira Yara. Pois é, essa semana do dia... Eu estou vendo aqui se eu tenho audiências. Eu tenho uma semana que eu tenho muitas audiências, mas acho que não tem problema, presidente, porque eu peço para a doutora Helena me substituir. Na verdade, assim, agora até esqueci de avisar. Nós fizemos agora encaminhamos um ofício para o governador. Eu vou continuar titular aqui como conselheira, e agora é a doutora Adriana Storos. Eu não sei, acho que o senhor não a conhece, né? A doutora Helena não vai mais ser a minha substituta. Então, provavelmente, se eu não estiver na reunião, vai ser a doutora Adriana. Tá? Ótimo. Mas eu tendo, mesmo que eu tenha audiência, a gente dá um jeito de ter dela vir no meu lugar. Que legal. A doutora continua conosco, então. Sim, sim. Que bom, que legal, isso mesmo. Eu até lembrei de outro assunto agora, novamente. A doutora me ativou aqui o protocolo diretamente. Nós mandamos uma provocação para a secretaria na penúltima reunião, perguntando sobre aquela portaria do DPEM, não sei se os demais conselheiros se lembram, que restringia direitos de visitação, de inspeção, junto aos estabelecimentos penais. Nós recebemos o protocolo, ainda não li ele na íntegra, mas a que tudo indica, eles mudaram a portaria, tá bom? Fizeram a mudança, incluindo os órgãos fiscalizadores. É natural, né? Porque não é só o conselho, nós temos o próprio Ministério Público, nós temos a Defensoria, em algumas situações, nós temos os próprios conselhos da comunidade, e assim vai, né? Então, eles alteraram a portaria, fizeram uma nova republicação aí, e
possivelmente também incentivados pela própria provocação aí do Conselho Penitenciário. Aqueles conselheiros que deram aí andamento, que observaram, parabéns, e é assim que funciona mesmo o Conselho. Sempre que a gente tiver alguma coisa que vá contra a legislação, nós vamos sempre impulsionar e não vamos deixar nada parado. Hoje é eletrônico, né? Então, por mais que estejamos aí um em cada lado, nós podemos se reunir, decidir, deliberar e encaminhar as nossas petições aí às pessoas responsáveis. Tá bom? Então, parabéns a todos nós, conselheiros, aí pelo andamento e modificação dessa portaria que restringia direitos, em especial do Conselho Penitenciário. Tem mais assuntos, eu vou informando diretamente no grupo para os conselheiros, novidades, algumas coisas, porque eu vou estar interagindo bastante, mais ainda do que normal aí no grupo, e vou avisando a todos. E aí marco no grupo a reunião. Aí eu perguntei para a conselheira Yara, para o conselheiro William, faltou o conselheiro Torsten e o conselheiro Kinupa sobre o horário. Quarta às 14 horas ou às 10 horas? Qual fica melhor? Qual horário fica melhor para vocês aí? Senhor presidente, mais conselheiros, eu prefiro o horário da tarde, o vespertino, ele é mais interessante para a gente poder se organizar durante o dia. Ainda mais tratando uma reunião, como é a reunião do Conselho Penitenciário. Quero fazer o registro aqui, essa informação que você trouxe, presidente, que é muito importante para a gente realmente auxiliar o Departamento Penitenciário, né, nessas políticas penitenciárias que é necessário uma observação ampla de atualização constante, né, uma vez que a matéria penitenciária ela é bem carente a nível nacional. E até chama atenção, em termos de comentário apenas, que nós fizemos uma vistoria do CMP, né, uns meses atrás, eu fui numa segunda-feira, acho que foi feito o relatório, o protocolo já deve ter dado também, e houve inclusive um pedido de informações de um representante da Assembleia Legislativa, um deputado estadual, questionando justamente a capacidade do CMP em atendimento na área médica. Eu até postei no grupo ali do Conselho Penitenciário, já visto que em todos os sentidos, né, o sistema penitenciário não é algo fechado, ele tem que ser uma situação onde todas as instituições elas realmente possam acompanhar. E até vou provocar, na verdade, este protocolo, na medida do possível ali, dependendo da resposta, como foi encaminhado, para que seja verificado essa questão do corpo funcional. Se houve uma provocação de alguém externo, né, em relação ao Poder Executivo que vem acompanhando as demandas penitenciárias, a gente também acredito que a gente tem que ter acompanhamento também aqui pelo Conselho. Principalmente porque nós estamos passando um momento de Constituição, né? Recebi a notícia ontem de que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa uma proposta de emenda constitucional que acompanha a reorganização do sistema penitenciário nacional com a criação da polícia penal. E eu fui procurado por diversos servidores, tanto técnicos administrativos, quanto da área educacional, quanto também dos servidores agentes penitenciários, né, do qual a gente representa na cadeira, né, presidente, com a preocupação de que daqui para frente exista a construção de uma instituição que represente realmente a missão institucional em toda a sua complexidade, em todas as suas variantes. Então, até uma discussão que eu acredito que o Conselho deva acompanhar a reorganização do sistema penitenciário paranaense, tendo em vista essa nova roupagem, essa nova cariz que vai para o sistema penitenciário, a criação da Polícia Penal no estado do Paraná. É óbvio que a primeira parte da PEC é a criação da Polícia Penal, inclusão no sistema de segurança pública, né, a criação deste órgão, dessa instituição no sistema de segurança pública, mas o sistema penitenciário vai muito além disso, né? Ele tem um papel de auxiliar na construção da cidadania, de ter um olhar também garantista em relação aos direitos dos presos. Então, esse é um complexo cuidado com o sistema penitenciário, acho que merece uma atenção do nosso Conselho Penitenciário. Demais, eu quero agradecer novamente aos conselheiros e até a próxima reunião. Obrigado, conselheiro Torsten. Bom dia, conselheiro Miguel. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bom?
Nada, tranquilo, tudo tranquilo. Nós estamos aqui debatendo alguns assuntos extras oficiais também, mas todos gravados aqui na sessão, sobre os trâmites futuros do Conselho, né? Só um feedback rápido antes de passar a palavra até para o conselheiro Quinupa. Nós estamos sem ninguém no administrativo agora, em virtude do decreto, e os estagiários pediram, as duas pediram para sair, na verdade, no mês de março, durante as minhas férias, e durante aí a parte que até o conselheiro William, eu quero, no final, aí agradecer, eu vou agradecer antecipadamente, aí participou aí como presidente da primeira turma, com a reunião na sessão anterior, né? Muito obrigado, conselheiro William, mais uma vez, né? Nós depois vamos ter que constituir também o presidente da segunda turma, né? E assim por diante, deixar bem estruturado o órgão. Por mais que seja virtual, nós temos um regimento para cumprir, então é bem interessante, e a gente vai fazer todo esse ritual aí do próprio conselho, né? É bem legal aí depois de constituído, cada um na sua cadeira, é bem legal. Então, conselheiro Miguel, nós vamos distribuir com urgência somente aqueles procedimentos para ajude seu, em virtude de não ter ninguém no administrativo aqui no COPEM. A secretaria já foi comunicada, o próprio GRH da CESP foi comunicado, o próprio governador já está comunicado desde o ano passado, ele está com o protocolo parado lá na Casa Civil, /DG, desde o início de 2020, está parado mesmo, já foi cobrado várias vezes, por e-mail, por outros protocolos, mas eles, literalmente, desculpa a palavra, estão sentados em cima do protocolo para não dar andamentos, né? Isso e outros mais, né? Mas está tudo protocolado. Bom, antes, seja bem-vindo então novamente, conselheiro Miguel, vamos tocar o barco com as condições que nós temos, não tem problema, vamos dar andamento aí no Conselho Penitenciário. Vou passar a palavra antes, conselheiro Miguel, de passar a palavra para ti, vou passar só para o conselheiro Quinupa, para ele fazer as considerações finais dele, e daí passo a palavra novamente para o conselheiro, tá bom? Seja bem-vindo, obrigado. Conselheiro Quinupa, está com a palavra, então. Obrigado, senhor presidente. Não, quanto ao horário, para mim, eu tenho organizado para ter a quarta-feira disponível, né? Tanto de manhã quanto à tarde, então não teria problema algum. Como mencionou o conselheiro Thorsten, né? A massa carcerária está sempre demandando uma reformulação, sempre tem alguma questão em pauta. E eu quero só manifestar a minha gratidão em ter provocado o conselho, né, para que eu participasse como membro efetivo do GTT, que é um grupo que se formou na CESP para manutenção da população transgênera no sistema, né. Então, mediante essas reformulações que estão sendo feitas, e está tendo espaço para discussão de acolhimento, né, de manutenção desse espaço. E, para além disso, isso na prática, né, teoricamente, em tese, tem as ações que estão em curso no STF, né, quanto à demanda, que por hora tem manifestação só do relator, em sede de medida cautelar, que tem mudado o entendimento, né, da compreensão de quem são essas pessoas, como elas se constituem, e o espaço para que, de fato, ela tenha a garantia ser preservada nesse espaço, que nós sabemos que em qualquer ocorrência elas são a linha de frente, né? Mas era isso mesmo, manifestar a gratidão mesmo em poder contribuir nessa questão. Isso mesmo, conselheiro Quinupa, nós que agradecemos aí, o conselheiro, sempre que tiver alguma atualização, né, fique à vontade, traga aqui no grupo para nós, nos atualizem, todos os conselheiros, assim os demais conselheiros que vão também em breve participar de outros grupos também, que são criados pelo próprio DEPEN, né, até nós temos a participação de mais 2 membros, que depois nós vamos até colocar em pauta para que outro conselheiro participe junto ao FUPEN, que é o Fundo Penitenciário do Estado do Paraná. Nós temos 2 cadeiras lá, o conselheiro titular, na época dos fatos, foi constituído como eu, e o conselheiro suplente, o conselheiro Recalcate. Então, possivelmente haja alguma mudançazinha agora, depois nós vamos colocar em pauta também para que outro conselheiro possa participar, né? Seja mais atuante lá e possa trazer as informações das reuniões aí para deliberação aqui, consulta de todos os conselheiros. Bom, conselheiro Miguel, passo a palavra então para ti, para que antes se manifestar, se tiver algum parecer, primeiramente,
Está com a palavra. Ok, eu não tenho nenhum procedimento ou protocolo em carga, e com relação aos horários das audiências, eu consigo participar, independente do horário, se é pela manhã ou pela tarde. Eu consigo adequar dentro das funções que eu exerço aqui, então, para mim, não teria nenhum empecilho com relação aos horários. Obrigado. Tá ótimo, conselheiro Miguel, eu que agradeço. Então, vamos manter, então, na quarta, dia 21, às 14 horas, por maioria, né? A reunião já fica pré-decidida, eu coloco no grupo depois do conselho, e nós vamos conversando dia 21, às 14 horas, daqui 2 semanas, aí, praticamente. Aí nós vamos mandar no grupo também, distribuir a tabelinha do pessoal que tem Projude, seu, para saber, às vezes, saber qual processo está em carga, além de mandar no e-mail do próprio conselheiro. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade em questionar, em perguntar, virtualmente, telefone, pessoalmente, do jeito que quiser, né? Para a gente dar andamento no conselho aí, da melhor forma adequada. Só voltando no assunto até mesmo que o conselheiro Torsten mencionou, da criação da Polícia Penal aqui no estado do Paraná, né? Essa criação a nível federal foi feita pelaquela emenda 104 de 2019, se eu não me engano, né? Isso foi em 2019 lá no governo federal, então, alterou o artigo 144 da Constituição, e até lá, desde aquela época, desde a sua aprovação, o governo do Paraná aqui tem segurado um pouquinho, né? Na prática, se for olhar bem, porque vários estados já regulamentaram isso. Já deram andamento, já está regulamentado no estado, às vezes já estão discutindo até mesmo o plano de carreira dos servidores da Polícia Penal, como que vai ser, como vai ser o andamento, né? E aqui no Paraná, então, recentemente, até mesmo, nós temos, se eu não me engano, alguns conselheiros citaram no grupo que alguns deputados também estão incentivando o andamento disso, dessa Polícia Penal aqui no estado, porque regulamenta. E o que pelo que me recordo também, o que não fez com que esse plano fosse enviado antes? Parece que, para ficar bem claro aqui para os conselheiros presentes, parece que nesse plano inicial, o chefe do departamento, um exemplo aqui da Polícia Civil que está aqui presente, poderia ser, por exemplo, qualquer pessoa de fora, né? Não queriam fazer a mesma coisa com a Polícia Penal. Então, não iam pegar alguém de carreira, o diretor podia ser um coronel, um delegado, um cargo de comissão de qualquer outro órgão, e assim por diante. E daí houve esse embate com o próprio sindicato e com os demais órgãos aqui internos, extraoficiais do próprio departamento penitenciário, no sentido das organizações, né? Verificaram essa palavra que estava inserida no texto inicial, que era preferencialmente poderia ser um policial penal para gerir o órgão. Aí eles resolveram tirar isso. Debateram, e por isso que só agora está sendo mandada também essa questão, foi mandada para a Assembleia, né, essa proposta aí de emenda à Constituição Estadual agora, aqui para instituir no Paraná a Polícia Penal. Foi terça-feira, acho que dia 6 ou 4, se não me engano, que foi enviado agora para a Casa Civil. Aí depois vem os outros trâmites, né? Então, assim, em suma, era como se a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou qualquer outro órgão fosse gerido por qualquer outra pessoa, preferencialmente poderia ser feita a gestão por qualquer outra pessoa, claro, que politicamente a gente sabe que seria dessa forma, menos por uma pessoa da própria carreira, né? Dessa forma aí que seria o mandamento. Aí isso foi modificado e está em trâmite agora, e tomara que tudo dê certo aí para o Departamento Penitenciário, que envolve diversas atividades, né? O Departamento Penitenciário está enraizado, assim como os outros órgãos, em todas as outras atividades aí da execução penal, né? Hoje, os policiais penais exercem uma função, mas assim que for regulamentado, há necessidade visível de pessoas nas demais esferas do poder aí da administração para que possa o órgão andar naturalmente, assim como manda a própria execução penal. É bem interessante. Obrigado, conselheiro Torsten, por ter ativado essa lembrança, foi encaminhada no grupo, né? Está com a palavra, conselheiro. Só uma complementação até, a atual PEC que ela foi encaminhada, ela não altera, né? Por mais que tenha previsão do texto de que será conduzido por um policial penal de carreira,
Neste momento, ela não altera nada, né? Permanece o quadro do jeito que está. Existe uma reserva em um parágrafo, um artigo, no final, que diz que eu até achei uma falha grosseira, ele fala que qualquer servidor público poderá dirigir o departamento penitenciário até a edição da lei orgânica, né? Até a edição da lei que vai regulamentar e organizar o departamento penitenciário. Eu vejo grosseira, porque qualquer servidor público não tem conhecimento sobre o sistema penitenciário. Qualquer pessoa, não se trata um órgão complexo como é o sistema penitenciário, colocando qualquer servidor para dirigir o departamento penitenciário. O risco disso é muito grande. Eu até tenho me posicionado claro e franco em relação a isso. Eu acredito que o Estado não pode ter brechas, não pode abrir mão da responsabilidade de gestão, de qualidade, com eficiência, para alcançar os resultados que a sociedade espera através dos impostos que eles pagam, da contribuição que a sociedade paga para que o Estado cumpra as suas missões descritas em lei. Então, não se pode ser qualquer pessoa, né? Então, é uma observação que eu faço, fiz minhas críticas já ao Sindicato dos Agentes Penitenciários por ter aceitado este texto. Poderia ter colocado um texto um pouquinho mais cauteloso, um delegado de reconhecido conhecimento notório até a transição, um promotor, ou servidores da carreira jurídica, qualquer coisa, mas que qualificasse a condução do sistema penitenciário. Qualquer pessoa, não creio que seja o mais adequado. Mas, enfim, é o que está no texto, vai encaminhar. Esse é um debate que vai correr na Assembleia Legislativa, no Poder Legislativo do Estado do Paraná. E até a edição da lei orgânica, nós estamos sujeitos a qualquer pessoa dentro do sistema penitenciário, o que me deixa extremamente preocupado. Como também me deixa preocupado, né, desde já, por isso que eu pedi a atenção do Conselho nesta pauta, e que a gente, de repente, possa criar aí uma sistemática de acompanhar esses trabalhos, da criação da organicidade que vai se ter em relação ao sistema penitenciário depois dessa emenda constitucional. Justamente para que possa contemplar, dentro dessa organicidade, sistema penitenciário, todos os temas e que a gente possa evitar qualquer tipo de conflito com qualquer outro órgão que se relaciona com o sistema penitenciário. Nossos irmãos de armas, né, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, nós temos a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros, mas também o órgão do Ministério Público, Poder Judiciário, com o qual nós nos relacionamos todos os dias, sem contar órgãos como os conselhos da comunidade e demais órgãos que se relacionam diretamente, os próprios sindicatos aí que trabalham e são reconhecidos pelo Estado como órgãos de controle externo, Tribunal de Contas, enfim. A instituição tem que ser muito bem elaborada para evitar que a gente tenha dentro, ou nessa estrutura que se cria o sistema penitenciário, algo engessado e mal conduzido, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo para as pessoas que dependem desse serviço público. Obrigado, conselheiro Torsten, por mais esclarecimentos. Mas é bem nessa forma mesmo, né? Tem que jogar cristalino nessa hora, por mais que tenha bastante política envolvida nesse momento, que está sendo criada, essa PEC regulamentada aqui no estado do Paraná, né? Assim como talvez alguns estados já passaram por isso, mas tem que se olhar. Então, não sei que uma sugestão que me passou agora aqui, esse processo foi encaminhado ao excelentíssimo senhor deputado Ademar Luiz Traiano, lá na Assembleia. Tem o número do protocolo, é o 16.936.952, dígito 6, em trâmite junto ao e-protocolo, da forma eletrônica. Nós podemos até citar, se os demais conselheiros aqui presentes concordarem, ao próprio excelentíssimo deputado, para que qualquer andamento ou qualquer manifestação seja também informado ao Conselho Penitenciário. Se os demais conselheiros concordarem, para que a gente possa ser notificado, citado do andamento, por mais que a primeiro momento não pareça ser de nossa, entre aspas, competência, mas é uma maneira da gente poder também fazer um controle, porque isso tudo que for aprovado nesse projeto, né, nessa emenda e futuramente na própria regulamentação do órgão, vai afetar diretamente as atividades do Conselho Penitenciário.
é inerente. Então, se os conselheiros aqui presentes concordarem, nós podemos oficiar a própria Assembleia para que nos informe sempre do andamento ou nos dê vista do que está sendo feito. Eu coloco em discussão aqui para todos os conselheiros, e aqui nós estamos agora sem um recurso de votação, eu coloco individualmente aqui, conselheiro Miguel, conselheiro Yara, conselheiro Torsten, William, conselheiro Quinupa, para que se manifestem. Vou começar pelo conselheiro Miguel, aí. Está na frente aqui nas imagens, para mim, pelo menos, aqui. Está com a palavra, conselheiro Miguel. Ok, eu concordo, senhor presidente, até mesmo para que a gente possa postular ou fazer alguns contatos de acordo com como tiver o andamento desse expediente lá na Assembleia. Eu acho que eu sou favorável a isso, sim. Tá ótimo, conselheiro. Conselheiro Yara? De acordo, senhor presidente. Concordo. Obrigado, conselheiro Yara. Conselheiro Torsten? De acordo, senhor presidente. Excelente sugestão. Obrigado, conselheiro Torsten. Conselheiro William? De acordo. Ok. Conselheiro Quinupa? De acordo, senhor presidente. Tá, vou fazer um ofício, então, aprovado na reunião, encaminhando à Assembleia, então, citando esse número do protocolo, para que eles, já que até o momento nós não recebemos nenhuma... É aquilo que, na verdade, disse já em reuniões anteriores. O Conselho, na verdade, Penitenciário, ele nunca foi visto, assim. Ele existe, mas só para o cumprimento de lei. Então, se a gente não se manifestar, não se fizer presente, nunca vai ser. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar também, saberem que existe o conselho, quando fizerem uma portaria que restringe direitos, saberem que existe o conselho quando estiverem falando de assuntos inerentes à nossa atividade aqui, do Conselho Penitenciário. Então, dessa forma, a gente vai crescendo aos poucos e o pessoal vai tomando vulto, né? Então, eu vou mandar esse ofício, assim que mandar, coloco no grupo para vocês acompanharem também o andamento desse protocolo digital que será encaminhado diretamente lá para a Assembleia, aos cuidados aí do próprio excelentíssimo deputado aí, Ademar Traiano. Tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço aí a presença de todos, mais uma vez. A próxima reunião, então, fica marcada para o dia 21, às 14 horas, quarta-feira. Conselheiro Miguel, conselheiro Yara, conselheiro Torsten, conselheiro William, conselheiro Quinupa, conselheiro Joey, conselheira Silvia, que não puderam participar da reunião, justificaram aqui suas ausências. Agradeço a todos e encerro essa reunião agora. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a Obrigado. todos. Bom dia. Obrigado a todos. Valeu.